Olá, sejam muito bem-vindos e está no ar o Saúde RS, o Jornal da Saúde aqui na Masper TV. Eu sou Paulo Viana e agradeço a sua audiência. Vamos aos destaques. Hoje no programa Fevereiro Roxo, um alerta importante sobre o lúpus, uma das doenças autoimunes mais graves. No quadro Nariz em Pauta, vamos falar sobre como a anatomia do nariz influencia a respiração. Já no Saúde do Homem, o tema é testosterona e a importância desse hormônio para a saúde masculina. E no Saúde Renal, conheça o programa NutriRenal voltado ao cuidado nutricional dos rins. Com o oferecimento do Residencial Vital Saúde e da Gerifácil, começa agora o seu guia completo de saúde. Saúde RS, oferecimento Residencial Vital Saúde. Seu caminho é você quem faz. E Gerifácil, facilidade para quem cuida. Fevereiro Roxo alerta para o lúpus, uma das doenças autoimunes mais graves. Para falar sobre a doença, seus sintomas, tratamento e a importância do diagnóstico precoce, recebemos o Dr. José Pedro Duarte, reumatologista e coordenador do Ambulatório de Lúpus do Hospital São Lucas da PUC-RS. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao Saúde RS. Bom dia, Paulo. Obrigado por me receber aqui. Doutor, qual a importância do Fevereiro Roxo e por que falar sobre o lúpus? O que é o lúpus? O Fevereiro Roxo é um mês de conscientização sobre diversas doenças crônicas, entre elas o lúpus, né? Então, o lúpus é uma doença autoimune e quando falamos isso, significa que é uma doença onde o sistema imune, que deveria naturalmente realizar a proteção do nosso corpo, ele acaba atacando o próprio corpo. Então, o lúpus é conhecidamente como uma doença, um protótipo da doença autoimune, né? E com uma grande variedade de sintomas e ainda muito desconhecimento, né? Dessa forma, a gente usa o Fevereiro Roxo buscando aí uma conscientização e espalhar informação de boa qualidade. Quais são as causas e os fatores de risco da doença? Paulo, assim, não existe uma causa específica. Na verdade, nós trabalhamos com tripés de causas para deflagração da doença. Então, nós temos aí causas predisposição genética, nós temos causas ambientais, e aí se destaca muito radiação ultravioleta, contato com o sol, tabagismo, infecções. E também existe um componente hormonal, né, presença de estrogênio, por isso a doença mais comum em mulheres, e todas essas questões se unem aí, né, para muitas vezes deflagrar essa doença em um paciente que já tem uma predisposição. Qual a incidência e a prevalência da doença no Brasil e no mundo? Os dados acabam sendo bastante conflitantes porque é uma doença de difícil diagnóstico. Aqui no Brasil se estima que em torno de 150 a 300 mil pessoas vivam com lúpus, né? Ainda é um quadro muito subdiagnosticado e por vezes, podemos subestimar esse número. Por que a doença afeta mais mulheres? Pois então, existe uma relação do estrogênio, o hormônio feminino, com uma hiperativação do sistema imune. Se nós formos observar dados epidemiológicos, as mulheres parecem ter uma proporção de 9 mulheres para um homem com lúpus. Não é uma doença totalmente, né, exclusiva de mulheres, mas é uma doença com a grande maioria afetando essa população. Quais são os tipos da doença? Nós temos aí na classificação do lúpus a doença que afeta primariamente a pele, o lúpus cutâneo. Temos também o lúpus sistêmico, que geralmente é o que o reumatologista tem mais contato. Dentro desse universo do lúpus sistêmico, nós temos lúpus que afetam mais o sistema renal, né? Então nefrite lúpica, temos o acometimento de pele, temos sintomas hematológicos, articulares e ainda existe também o lúpus neonatal, né? E o lúpus fármaco induzido, por vezes algum medicamento pode fazer o gatilho para a doença. Quais são os sintomas mais comuns e como identificá-los? Existe uma grande variedade de sintomas, né? O lúpus é conhecido como uma das doenças mais polimórficas e
já ouvi de um grande professor meu que quem sabe lúpus sabe medicina. Na verdade, a doença se apresenta de maneira variada. Os sintomas incluem fotossensibilidade, então é aquele paciente que diz, doutor, eu tomei um pouco de sol, fiquei vermelha, machucou a pele. E aí a gente lembra sempre do rash malar, né, ou a vermelhidão na face, dores articulares, fadiga, acometimento de outros órgãos, então, por exemplo, o acometimento renal, com proteína na urina em excesso, inflamação constante, então, podendo acometer pulmão, coração, uma grande variedade aí de sintomas. Como é feito o diagnóstico e por que é uma doença de difícil diagnóstico? Sendo uma doença tão complexa, né, Paulo, a gente tem uma variedade muito grande de apresentações e não existe no lúpus um exame que seja apenas um exame diagnóstico. A gente parte muito de uma suspeita clínica, né, um paciente que tem ali uma gama de sintomas que possam se apresentar. A gente parte de uma investigação laboratorial, né? E existe um exame clínico e anamnese detalhados. Tem que juntar os pontos, assim, porque senão a gente não pode se basear só em uma coisa para poder diagnosticar lúpus. O lúpus tem cura? Quais são as opções de tratamentos? Então, atualmente a gente ainda não consegue dizer que existe uma cura, né, para o lúpus, mas cada vez mais temos mais opções de tratamento. A base do tratamento ainda são os medicamentos antimaláricos, por exemplo, hidroxicloroquina, mas temos uma grande variedade de novos tratamentos biológicos que estão entrando agora, né, mais em voga para o lúpus eritematoso. Nós temos também imunossupressores. E além do tratamento medicamentoso, é importante a gente lembrar do tratamento não medicamentoso, que é evitar o uso de hormônios, né, em uma certa quantidade, um grupo de pacientes, evitar, importante, o contato direto com luz solar. A radiação ultravioleta é um ativador da doença, e evitar também realizar vacinação, cuidado contra infecções. Então, o pilar sempre existe, o pilar medicamentoso, mas existem os cuidados aí que são tão ou mais importantes. É possível ter uma vida normal com o lúpus? Qual é a expectativa de vida após o diagnóstico? Com certeza. Na verdade, é para isso que a gente busca trabalhar e informar cada vez mais os pacientes. Um paciente que tem um diagnóstico precoce, que realiza o tratamento direitinho e que consegue realizar os cuidados orientados não só ao medicamento, ele vai ter uma expectativa de vida muito semelhante da população normal, né? População que não tem doença. Então, é uma expectativa de vida basicamente normal. O que acontece? Os pacientes eles vão ter uma vida com alguns cuidados. Cuidado com luz solar, né? Não vão poder usar alguns medicamentos hormonais específicos, mas fazendo isso, né, o paciente tem uma qualidade de vida excelente. O doutor é coordenador do ambulatório de lúpus do Hospital São Lucas. Como funciona o serviço na instituição? Pois então, nós temos um ambulatório que recebe os pacientes do SUS, né? Um ambulatório que já existe há mais de 30 anos. Atualmente, eu sou um dos coordenadores dele. E temos também um serviço de residência lá que abraça diversas doenças autoimunes, não só o lúpus, né? Então, estamos sempre trabalhando aí tanto no âmbito ambulatorial quanto no âmbito de internação hospitalar dos pacientes que podem vir a precisar, e depois referenciando eles sempre para o nosso cuidado contínuo aí, ficar conosco ali no ambulatório. E temos pacientes ali que estão há décadas conosco, né? E estão bem. Então, conseguimos manter assim o cuidado longitudinal deles com sucesso. Qual é a principal mensagem que você gostaria de deixar neste Fevereiro Roxo? Então, eu acho importante a gente trazer essa conversa aqui, Paulo, por um motivo. Informação de boa qualidade. Os pacientes eles têm que buscar informação, têm que buscar boas fontes. Eu gosto de dizer também que lúpus é uma doença que ainda assusta muito, mas que não é sentença de morte. Lúpus não é contagioso, a gente ouve tanta coisa assim, né? Os pacientes chegam com muitas dúvidas e muitas vezes sofrem preconceito de outras pessoas, né? Então eu gostaria de dizer assim,
se há uma suspeita, se existe um risco, se acha que pode haver, procurar atendimento médico, procurar informação, né? E procurar o reumatologista, principalmente se houver aí uma suspeita mais alta da doença. Com o diagnóstico precoce, a gente tem uma ampla gama de tratamentos e o paciente vai ter uma vida perfeitamente natural, normal. José Pedro Duarte, reumatologista e coordenador do Ambulatório de Lúpus do Hospital São Lucas da PUC-RS, agradecemos por estar conosco no Saúde RS. Eu agradeço, Paulo. Obrigado pelo convite. Volte sempre. E agora tenho um recado da Gerifácil para vocês. Confere aí. Você conhece a Gerifácil? Um sistema para facilitar a vida de quem cuida em LPIs e home care? Com soluções práticas e seguras, garantimos mais tempo aos profissionais da saúde. Não perca tempo com burocracia, escolha a tranquilidade. Quer saber mais? Acesse o QR Code que está na sua tela. Gerifácil, cuidado de verdade na palma da sua mão. No próximo bloco, você confere os 4 Nariz em Pauta e Saúde do Homem. Não saia daí, a gente já volta. O Saúde RS está de volta, o seu Jornal da Saúde, aqui na Masper TV, com o oferecimento do Residencial Vital Saúde e da Gerifácil. Agora vamos falar sobre saúde nasal. Roda a vinheta. Nariz em Pauta. Oferecimento Clínica Face 180. Excelência em otorrinolaringologia e cirurgia plástica. Você já se perguntou como funciona o nariz e por que às vezes acordamos com o nariz entupido? No Nariz em Pauta de hoje, vamos saber como a anatomia do nariz influencia a respiração e a saúde e como tratar a obstrução nasal, com o Dr. Humberto Camargo, médico rinoplasta, e o Dr. Bernard Beraldin, médico otorrinolaringologista. Ambos são preceptores da residência de otorrinolaringologia da Santa Casa de Porto Alegre e sócios da Clínica Face 180. Bom dia, sejam bem-vindos ao quadro Nariz em Pauta aqui no Saúde RS. Vocês podem explicar qual é o papel do nariz no organismo e como sua estrutura anatômica interfere no processo respiratório? O nariz é uma estrutura extremamente importante, né? O principal papel dele é o respiratório. É através do nariz que o ar é condicionado para um melhor funcionamento da via aérea. O ar ele é aquecido, filtrado, umidificado, para que o pulmão possa trabalhar melhor. Então, a respiração ela deve ser nasal, para que o ar seja de melhor qualidade. Tem também a função estética. É uma estrutura muito importante na face, tanto que quando a gente vê um nariz estranho àquela face, desconfigura muito o conjunto, né? E também o olfato, que contribui para nos proteger de odores, de gases tóxicos e também ele é importantíssimo no paladar. Então o nariz ele tem toda uma anatomia, que o Bernard pode explicar, preparada para isso, né? Isso mesmo, assim como o Humberto falou, é uma estrutura extremamente importante para o ser humano e basicamente anatomicamente o que pode influenciar na respiração são algumas estruturas internas, como o septo, que seria uma divisão entre um lado e outro do nariz. Se porventura ele for muito desviado, isso vai causar uma obstrução nasal permanente para o paciente. E também outra estrutura que influencia são os cornetos inferiores, que a população vulgarmente chama de carne esponjosa. Muitas vezes ela pode ser muito hipertrofiada, grande, aumentada, e isso traz uma queixa obstrutiva, ou seja, um nariz trancado, obstruído. Quais alterações internas e externas do nariz podem comprometer a respiração? Eu vou falar mais da região externa, né? Nós também trabalhamos essa parte interna de cornetos e septo, mas o nariz ele possui válvulas nasais que resistem à entrada do ar.
ele modula a entrada do ar. E se essas áreas de estreitamento externo estão alteradas ou fracas, já podem contribuir para a obstrução nasal, né? E tem também a parte interna, que existe até outras doenças mais complexas, até tumores podem causar obstruções também, infecções podem causar obstruções, que geralmente são mais agudas. A parte interna, mais com o Bernard, né, que trabalha mais nessa área, mas o importante é sempre ter uma avaliação completa da anatomia nasal, não olhar apenas internamente. Externamente é importante também, né? Sem dúvida. Assim como o Humberto falou, o exame físico completo do nariz é muito importante. E além daquilo que a gente já comentou, o septo e os cornetos, tem patologias que trazem obstrução nasal. Pólipos nasais, processos alérgicos, processos infecciosos. Então, uma avaliação otorrinolaringológica completa, desde a parte externa até a parte interna, é essencial na busca desse diagnóstico correto. Porque às vezes acordamos com o nariz entupido. E o que pode provocar a obstrução nasal? Isso é bem interessante. A criança, quando tem o nariz obstruído, geralmente ela tem de dia e à noite. E muitos adultos, eles nem sabem que respiram pela boca, porque essa respiração é mais noturna, a respiração oral. Isso é principalmente pelos tecidos internos do nariz que incham. Eles regulam também o fluxo, e à noite, porque a gente está deitado, que o retorno venoso ele é menor, e também por outros sistemas do organismo, é normal ter um pouquinho de dilatação desses tecidos. Só que se esses tecidos eles já são doentes, essa dilatação acaba causando a obstrução. E o paciente dorme a noite inteira respirando pela boca. Tem o sono bem comprometido muitas vezes, e muitos nem sabem, né, Bernard? Sim, se acostumam, acham que aquilo é o normal, e é exatamente o que o Humberto falou. Quando a gente deita, esses tecidos eles inflamam, eles aumentam, ou seja, eles ocupam mais volume dentro do nariz, e isso vai causar obstrução nasal. Tem muitas pessoas que isso acontece e que não vão ter problema. Só se a pessoa já tem um tecido aumentado e já tem um nariz que não funciona direito, ela vai sofrer essa obstrução nasal noturna. Quais são os tratamentos clínicos recomendados para esse problema? Eu acho que a principal causa de obstrução é a rinite, né? Sim, sim, sem dúvida. E existem uma ampla gama de medicações. Eu acho que cada paciente deve ser individualizado. Perfeito. E alguns pacientes vão se beneficiar com remédios, com medicações, principalmente as medicações tópicas, que têm uma ação sistêmica menor e uma ação tópica maior. Então, a gente tem um arsenal bom aí para tratar. Que são geralmente sprays nasais, que usam medicamentos que, teoricamente, quando tu toma um remédio, você não pode usar por longo prazo, mas como o Humberto falou, como a absorção é só tópica e não sistêmica, a gente consegue usar de maneira controlada e segura spray por bastante tempo no mesmo paciente e ele ter uma boa resposta. Em quais casos a cirurgia é indicada? Eu acho que... Muito bem. Essa é uma boa pergunta. Eu gosto de dizer que a cirurgia é sempre indicada pelo paciente, quando o paciente respira mal. E claro, tu vai fazer um teste clínico, tu vai medicar o paciente e ele não tendo uma resposta satisfatória, sempre dá para melhorar a respiração do nariz, por causa disso que a gente comentou lá no começo. Melhorar o desvio de septo, melhorar o tamanho dessas carnes esponjosas, a gente consegue fazer uma respiração melhor. Então, quando o paciente se queixa e não tem melhora medicamentosa, a gente pensa num procedimento cirúrgico. E como é realizada a cirurgia? Muito bem. Cirurgia é realizada em bloco cirúrgico, sob anestesia geral. É um procedimento que a gente faz totalmente interno no nariz, por vídeo hoje em dia. Então, quando não envolve a cirurgia estética, a gente não tem cortes externos, não tem alteração estética. É um procedimento de 1 hora e meia, sem dor no pós-operatório. Hoje a gente não coloca mais tampão interno dentro do nariz. Então, é uma recuperação teoricamente simples, desde que o paciente siga os passos certinho no pós-operatório. Quando tem a parte estética, se acrescenta, além da parte interna, que a gente também corrige na mesma cirurgia,
a mudança da anatomia nasal. Muitas vezes o paciente pode ficar um pouquinho mais inchadinho o rosto, um pouquinho mais roxo, pode ter uma incisãozinha, um cortezinho aqui ou não. A gente utiliza das duas técnicas, dependendo da complexidade do quadro, mas também ambiente sempre hospitalar, com uma sala de recuperação com o médico, uma infraestrutura preparada para toda e qualquer intercorrência, né? Sempre garantindo a segurança do paciente. E é um pós-operatório que é bem engraçado. Os pacientes perguntam, doutor, eu preciso tomar esse remédio para dor? Eu não estou sentindo dor, dói muito pouco. É um pouco de congestão nasal no pós-operatório, mas é uma cirurgia muito do bem, que eu digo. Bem tranquila, bem tranquila. No verão, os cuidados, inclusive com o nariz, diminuem em relação ao inverno. Que dicas vocês deixam para os nossos telespectadores? Muito bem. O que acontece no verão é que a gente acaba usando muito o ar-condicionado. E muitas vezes esse ar-condicionado não está bem limpo, ele não foi bem higienizado. Então, acaba ressecando muito, tirando muito a umidade do ar e a gente fica com o nariz mais seco. Isso pode trazer algumas consequências, como nariz trancado, processos inflamatórios, alérgicos, a famosa rinite alérgica. Então, a dica que eu deixo é sempre higienizar bem o ar-condicionado, manter as lavagens, deixar o nariz sempre hidratado, limpo, com lavagens e apenas isso, porque não é uma época onde a gente tem muitos processos infecciosos, como gripes, resfriados, mais relacionado ao ar-condicionado mesmo. Da minha parte também, eu acrescentaria o protetor solar, né? Perfeito. Porque a pele do nariz é uma pele sensível, uma pele que pode, com o tempo, envelhecer muito com exposição solar. Em pacientes com mais idade, que pegaram muito sol, a gente tem uma pele inelástica, uma pele mais espessa, e isso prejudica até o resultado de uma cirurgia estética junto, né? Então, além desses cuidados do ar-condicionado, principalmente, que a gente se beneficia dele, mas sofre um pouco na questão nasal, o protetor solar eu acho que vem bem também. Sem dúvida. Humberto Camargo, Bernard Beraldin, otorrinolaringologista e sócios da Clínica Face 180, agradecemos por estarem conosco no quadro Nariz em Pauta. Muito obrigado. E falando em saúde nasal, você já conhece a Clínica Face 180? Na Face 180, cada detalhe une conforto, tecnologia avançada e especialistas renomados, oferecendo tratamentos personalizados e eficazes em otorrinolaringologia e cirurgia do nariz, garantindo que sua saúde e sua beleza recebam atenção total em cada atendimento, com cuidado, precisão e excelência. Para saber mais sobre os serviços, entre em contato pelos telefones que estão na sua tela. Clínica Face 180, excelência em otorrinolaringologia e cirurgia plástica. Nariz em Pauta. Oferecimento Clínica Face 180. Excelência em otorrinolaringologia e cirurgia plástica. E agora é hora de falar da saúde do homem. Roda a vinheta. Saúde do homem. Oferecimento Dr. Tiago Breitenbach, urologista, especialista em saúde íntima masculina, referência em disfunção erétil, infertilidade, estética peniana e cuidados reprodutivos. Porque saúde masculina é assunto sério e cuidar dela é ter qualidade de vida. Neste episódio do quadro Saúde do Homem, vamos falar sobre testosterona e a importância desse hormônio para a saúde masculina. Quem explica esse assunto com mais detalhes é o Dr. Tiago Breitenbach, urologista, especialista em saúde masculina e referência em fertilidade, disfunções sexuais, estética peniana e cuidados reprodutivos. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo novamente ao quadro Saúde do Homem aqui no Saúde RS. Bom dia, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Doutor, o que é a testosterona e qual é a sua função no corpo masculino? A testosterona é simplesmente o hormônio mais importante na saúde do homem.
ela exerce influência na saúde do homem desde a barriga da mãe, desde a concepção. Ela que vai ser responsável pela formação dos genitais lá dentro, durante a gestação. Depois, quando o menino cresce, na puberdade, vai ser responsável pelo crescimento da barba, pelo desejo sexual, pelo engrossamento da voz e pelo desenvolvimento em geral. Com o passar dos anos, ela vai sofrendo impacto da idade, mas vai sofrendo influência e vai influenciando esse menino, rapaz, adulto, até a idade mais avançada, durante a terceira idade. Quais fatores podem causar a queda desse hormônio no organismo? Várias coisas podem ocasionar a queda da testosterona. A principal delas é a idade. A idade é implacável. A gente estima que depois dos 35, 40 anos, o homem vai perdendo 1% da sua testosterona, assim por diante. Além disso, fatores externos e qualidade de vida alterada, dificuldade para dormir, sono alterado, alimentação desregrada, obesidade, tudo isso pode afetar a produção e o uso da testosterona pelo corpo do paciente. Por exemplo, pacientes que são obesos, eles têm uma tendência a terem uma testosterona mais baixa. Além disso, eles têm a capacidade de transformar essa pouca testosterona que tem em hormônio feminino, o que causa um desbalanço hormonal muito importante. Então, são diversos fatores que afetam a vida desse homem ao longo da vida, além da idade, que podem diminuir a testosterona. A partir de que idade esse hormônio começa a afetar o organismo? Então, a falta da testosterona começa a ser sentida a partir dos 35, 40 anos. A gente estima que 25% dos homens entre 35 e 70 anos vão ter uma testosterona abaixo de 300. A testosterona sozinha, só o número, não é o fator mais importante. Ter uma testosterona baixa não é problema. O problema é ter uma testosterona baixa associada a sintomas constitucionais, ou seja, cansaço, falta de libido, falta de sono, ganho de peso excessivo. Tudo isso associado a uma testosterona mais baixa pode ser indicativo de necessidade de tratamento. Como saber se os níveis estão abaixo do normal e qual exame é indicado? Não existe falar de testosterona sem falar em exames. Se você acha que tem testosterona mais baixa, você precisa fazer o exame de testosterona. E a coleta do exame de testosterona tem algumas particularidades. O melhor é que seja coletado pela manhã, entre 7 e 10 horas, que é o horário em que o corpo faz o pico da testosterona, que é quando a pessoa acorda, a testosterona fica mais alta, certo? Então, esse é um horário muito importante para coletar. Como a falta desse hormônio impacta a vida sexual e a fertilidade do homem? Na vida sexual, o principal fator é a queda da libido, certo? A testosterona também está associada à disfunção erétil, mas não só isso, a disfunção erétil tem outros fatores que podem estar associados, mas principalmente a falta de libido. Já na questão da fertilidade, a testosterona é imprescindível para a produção de espermatozoides. Tu precisa de níveis mínimos de testosterona para que o teu espermatozoide seja saudável. Então, ela é muito importante. Mas uma coisa legal de falar, não é a testosterona de fora, é a testosterona que o paciente produz. Ela tem que estar alta num nível adequado para que o espermatozoide seja produzido de maneira adequada também. Em quais situações a reposição hormonal é indicada? Então, a reposição hormonal é indicada para aqueles pacientes que têm testosterona em níveis baixos, e isso depende muito de cada literatura e de cada paciente, mas é em torno de abaixo de 400, 350, mais fatores constitucionais. Por exemplo, ganho de peso excessivo, dificuldade para dormir, irritabilidade excessiva, o paciente começa a ter perda de libido, cansaço excessivo, excesso de sono. Esses fatores associados a alterações hormonais levam a gente a crer que a reposição hormonal seria o mais indicado para esse paciente. Como é realizado a reposição da testosterona? Aí é um mundo à parte. Temos diversas formas de aplicação. E eu costumo dizer que não tem receita de bolo.
É uma questão de conversa entre o médico e o paciente. A gente tem que entender a realidade desse paciente. Por exemplo, tem pacientes que têm medo, fobia de agulha. Não tem como a gente prescrever uma testosterona injetável para esse paciente. Talvez esse paciente se beneficie da testosterona em gel. A gente consegue fazer uma aplicação com um gel transparente, que é aplicado nos ombros e nos braços todas as manhãs. Agora, tem alguns pacientes que são muito esquecidos. Então, talvez fazer a injeção semanal seja mais complicado para ele lembrar. Então, talvez uma injeção a cada 3 meses seja o mais indicado. Enfim, cada paciente vai ter a sua particularidade e cabe ao médico, junto com ele, decidir qual é a melhor forma. Que mensagem você deixaria para os homens que nos assistem? Eu acho que o mais importante é a gente parar de naturalizar perda de libido, cansaço, sonolência. Isso não é normal em nenhuma idade, nem mesmo na terceira idade. Se tu está passando por isso, está cansado, com falta de libido, procure ajuda. Não necessariamente o seu problema vai ser falta de testosterona. Talvez seja falta de outras coisas no corpo, vitaminas, alguma alimentação desbalanceada, não importa. O mais importante é procurar ajuda para que a gente possa melhorar a sua qualidade de vida. Testosterona baixa, seja na idade qual for, tem tratamento. Tiago Breitenbach, urologista, especialista em saúde masculina, agradecemos por estar conosco no quadro Saúde do Homem aqui no Saúde RS. Muito obrigado. Até o próximo encontro. Você, homem, tem dúvidas sobre problemas de ereção, infertilidade ou quer cuidar da sua saúde com seriedade? O Dr. Tiago Breitenbach, urologista, especialista em saúde masculina e referência em infertilidade, disfunções sexuais, estética peniana e cuidados reprodutivos, está pronto para te ajudar. Siga o Dr. Tiago nas redes sociais, @Dr. Tiago Uro, ou agende uma avaliação pelo telefone 51-2500-7200 e cuide da sua saúde. Porque saúde masculina é assunto sério e cuidar dela é ter qualidade de vida. Saúde do Homem. Oferecimento Dr. Tiago Breitenbach, urologista, especialista em saúde íntima masculina, referência em disfunção erétil, infertilidade, estética peniana e cuidados reprodutivos. Porque saúde masculina é assunto sério e cuidar dela é ter qualidade de vida. No próximo bloco, vamos falar sobre saúde dos rins. Não saia daí, voltamos já. O Saúde RS está de volta, o seu Jornal da Saúde, aqui na Masper TV, com um oferecimento do Residencial Vital Saúde e da Gerifácil. É hora de falar sobre saúde renal. Roda a vinheta. Saúde renal. Oferecimento Clinefro. Cuidar dos rins é cuidar de você. No quadro Saúde Renal de hoje, você vai conhecer o programa Nutri Renal, uma iniciativa da Clínica Clinefro, em parceria com o Hospital Ernesto Dornelles, que transforma a alimentação e o cuidado dos pacientes com doença renal crônica. Para essa conversa, recebemos a doutora Cíntia Vieira, nefrologista, coordenadora do Centro de Nefrologia e Diálise e da Residência de Nefrologia do Hospital Ernesto Dornelles, e da Camila Tejada, nutricionista, especialista em nutrição renal e em nutrição clínica em patologias. Bom dia, sejam bem-vindas ao quadro Saúde Renal. Prazer recebê-las. Bom dia. Bom dia. Prazer. Camila, por que a alimentação é um dos pilares mais importantes no cuidado do paciente com doença renal crônica? Bom, um paciente renal, um dos pilares mais importantes é a alimentação, porque auxilia na redução da sobrecarga dos rins. Os rins já não estão tendo um funcionamento adequado e com o ajuste adequado diário de proteína, sódio, fósforo, reduz esse esforço renal.
Também auxilia para retardar a progressão da doença, então muitas vezes adiando o início imediato na diálise, no controle da hipertensão arterial, da diabetes, também no aporte nutricional diário desse paciente, em questão de caloria, proteína, mantendo o aporte nutricional ou recuperando e evitando também a perda de massa muscular e principalmente a qualidade de vida desses pacientes durante o tratamento. Doutora Cíntia, o que é o programa NutriRenal e como surgiu a ideia do projeto? Bem, assim, não vou contar toda a história, porque fica muito longa. Mas, há algum tempo, já faz uns 8 anos, a gente estava para trocar a nossa área do serviço de diálise dentro do hospital para uma área maior. Então, saí para fazer várias visitas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, para fazer um benchmark, né? E estava visitando uma clínica nos Estados Unidos, em Washington, e para ver como é que faziam diálise domiciliar, pacientes que faziam diálise, hemodiálise em casa. E, para minha surpresa, dentro da clínica havia uma cozinha, uma área em que me informaram que ali eles faziam degustação e pratos para pacientes. E a gente sempre procurando inovação para trazer para os nossos pacientes, para melhor qualidade de vida. Pensei, isso aqui é o que eu gostaria de ter, mas a unidade era muito pequena, né? Então não teria como fazer dentro de uma área antiga do hospital. Bem, durante pós-pandemia, que a gente estava procurando também a área que ficaria a diálise atual, teve a ideia de colocar uma cozinha. Mas acabou também não dando, porque apesar da área ser muito grande, uma área extensa de 1.000 metros quadrados, a gente segue legislação, que tem que ter muitos metros quadrados para isso, para aquilo, e a cozinha acabou não saindo. Mas a ideia permaneceu, né? Sabe que as coisas a gente vai amadurecendo, e aí, passado um tempo, então pós-pandemia, procurando um local para fazer uma clínica, uma extensão da clínica, a gente fez um hub no Medplex, o hub do Ernesto Ornelis, Medplex, para fazer consultas de pacientes que não queriam entrar pós-pandemia em hospital. E na minha visita lá no Medplex, encontro um lounge com uma cozinha. E aí fechou toda a história aqui da gente fazer esse ambiente de fazer pratos e cozinhar e degustar. E se deu o nome de NutriRenal, conceito NutriRenal. Parabéns pelo projeto. É isso aí. Camila, quais são os principais mitos relacionados à alimentação do paciente renal que o NutriRenal ajuda a desconstruir? No programa, a gente passa muito para os pacientes, eles já chegam, né, não posso comer mais fruta, não posso comer legumes, não posso comer mais carne. E no programa a gente mostra que eles podem, que eles devem, não tem que fazer essa exclusão desses alimentos. O único que eles não podem ingerir é a carambola. Então, no programa a gente faz refeições também para eles adaptarem em casa, fazerem com a família também, e não excluírem tudo da alimentação, porque viram na internet, ou viram de alguém, ou porque algum outro paciente que faz hemodiálise ou está em tratamento excluiu tudo. Então, o programa é para mostrar para eles que a alimentação pode ser saborosa, com qualidade, diversificada também. Isso é muito individual de cada paciente, né? Mas o foco é mostrar isso. Doutora Cíntia, onde o NutriRenal é realizado e quem pode participar? Bem, então assim, como eu já falei anteriormente, ele é feito no lounge do Medplex Sul, na Torre Sul, né? Participam inicialmente pacientes que eram da própria unidade de diálise, né? Mas agora a gente está tendo novas ideias de ampliar, que a gente pode ver isso aí a seguir. Mas dentro da nossa história, como só estendendo um pouquinho o que a Camila mencionou, a ideia veio da necessidade do paciente. Os pacientes dizerem para nós, eu tive um paciente que disse assim, doutora, eu não quero mais saber o que eu não posso comer, eu quero saber o que eu posso comer. Então, a ideia da gente fazer
essa integração com a equipe multidisciplinar, que ela vai estar junto com ele naquele ambiente, junto com a família, e é o momento em que integra, né? Em que ele não se sente só, pode perguntar, pode ver, pode degustar, ele vê como é que é feita a alimentação. Então, é um ambiente de muita... É festivo, educativo, lúdico, que a gente consegue agregar tudo isso. Camila, a presença da família e dos cuidadores no Nutri-Renal faz diferença nas mudanças alimentares dos pacientes? Claro, é essencial, né? Tanto que muitos dependem muito também dos familiares ou dos acompanhantes. No programa até a gente sempre convida o paciente e também um acompanhante, porque às vezes o paciente necessita desse apoio, né? E a família também, muitos me relatam que a família toda também acaba mudando a alimentação, acaba ingerindo alimentos mais saudáveis também. Então é muito importante eles terem esse apoio para eles não se sentirem também sozinhos nesse momento. Doutora Cíntia, por que o programa foca em o que comer e em vez de o que não comer? E qual a importância dessa mudança para o paciente renal? Bem, então, como a gente falou, a pessoa não sabia que tinha uma doença, de súbito sabe que tem uma doença renal crônica e já começa a fazer algumas alterações do seu tratamento e que envolve a dieta, né? Então começa, não pode comer isso, não pode comer com fósforo tanto, com potássio tanto, proteína tanto, sal tanto. E aí começa muitas restrições, chegam pacientes que realmente nem sabem mais o que vai comer, né? E eu não posso dar um guia, assim, ó, tá aqui uma folhinha, que só come isso aqui ou não come isso aqui, porque às vezes daquela folhinha a pessoa nem gosta de nada daquilo. Antes de estar doente também tem que se adaptar ao que gosta de comer, né? Então, o que comer é deixar a vida mais próxima da sua realidade, né? Não só o que comer, que é muito mais fácil, deixar uma qualidade de vida melhor. Camila, quantos encontros já foram realizados e quais as expectativas do programa para 2026? A gente já fez 5 encontros, né? Esse ano agora o nosso objetivo também é fazer 4 ao longo do ano. E o objetivo é manter bem o sucesso como está sendo. A gente vai acrescentar esse ano, a ideia também é acrescentar umas rodas de conversa, palestra com mais palestrante, pacientes externos também. Então, é mais isso. Doutora Cíntia, como o público pode conhecer e apoiar e ajudar a divulgar o programa Nutri-Renal? Bom, conhecer entrando no nosso Instagram, né, @clinefro_, tem vários filmes ali que a gente já teve de programas anteriores que foram gravados. Tem no YouTube também, e agora, para apoiar, a pessoa vai poder se inscrever, inclusive, né? Então, acho que a gente está aberto para essas contribuições. Cíntia Vieira, nefrologista, e Camila Tejada, nutricionista, agradecemos por estarem conosco no quadro Saúde Renal. Obrigada. Obrigada. Há 45 anos, a Clinefro cuida de vidas com excelência em nefrologia. Com experiência e compromisso, a clínica oferece um acompanhamento completo ao paciente renal. Na Clinefro, prevenir é tão importante quanto tratar. Unimos monitoramento rigoroso e incentivo ao conhecimento e um cuidado humanizado com segurança e inovação em cada etapa do tratamento. A Clinefro está localizada na Rua Gomes Jardim, 301, Sala 1108, Metiplex Sul, no mesmo complexo do Hospital Blanqui. Para saber mais sobre nossos serviços, siga @Clinefro no Instagram ou entre em contato pelos telefones que estão na sua tela. Clinefro, cuidar dos rins é cuidar de você. Saúde Renal. Oferecimento Clinefro. Cuidar dos rins é cuidar de você.
Você pode participar do programa pelo nosso Instagram, @maspertv, ou pelo WhatsApp 51995171412. Hoje ficamos por aqui, agradecemos muito a sua audiência. Voltamos no próximo sábado com mais informações para você. Até lá, um excelente final de semana. Se cuidem. Saúde RS, oferecimento Residencial Vital Saúde. Seu caminho é você quem faz. E Gerifácil, facilidade para quem cuida.